Agora a gente fala de saúde com um problema que é muito comum nessa época do ano, né, doutor Luiz Fernando? Chove, faz sol, calor, frio, sinusite e rinite, que eu pelo menos já tive um montão de vezes. Agora, Eu também. também? Também. Qual a diferença entre as duas, hein, doutor? Então vamos começar a entender essas coisas. Realmente nessa época do ano, época de transição de estações, né, principalmente na primavera e no outono, a gente tem uma incidência maior. Vamos entender, a gente fez uma ilustração para entender. A rinite, para começar, é a inflamação da pelezinha que forra o caminho do ar por dentro do nariz e lá no fundo da boca. Aquela parte toda que está em vermelho ali na ilustração. A rinite é essa inflamação que acontece. Vai produzir mais muco. A natureza produz uma secreção para proteger essa região. Então essa é aquela sensação de que o nariz está escorrendo, que você está congestionado. Mas o que é isso? É uma reação de defesa do corpo. Geralmente é um estímulo alérgico, é o mais comum. Por isso, nessa época do ano, essas coisas acontecem. A primavera você tem a floração, por exemplo, das plantas que ajudam em alguns lugares a aumentar a alergia. Você tem essa alternância de temperatura que também serve como gatilho para alergia. E tem aquela coisa que a gente sempre lembra, né? Fez um pouquinho mais de frio, você tira o casaco do armário, o casaco foi guardado cheio de poeira. Cheio de ácaro. Cheio de ácaro, você bota o casaco, começa a espirrar na mesma hora praticamente. Então, é lembrar que a gente tem que entender que o estímulo alérgico. Já a sinusite é um pouco diferente. O que acontece? Às vezes essa secreção produzida em excesso nas vias aéreas, perto do nariz, escorre para os seios da face. São as cavidades, aquelas regiões que estão piscando em vermelho ali. A gente tem as cavidades de ar dentro do osso, que forma a cabeça, principalmente a região da face. Ali dentro tem uma pelezinha, que é a mucosa, também uma pelezinha que pode inflamar. E aí, quando você tem a inflamação dessa pele que forra a cavidade, você tem a sinusite. Ela pode ser por origem alérgica, por origem bacteriana, se bactérias a gente tem muita bactéria nessa região da boca e do nariz, escorrerem lá para dentro, aquela bactéria começa a crescer, você tem uma sinusite bacteriana. Ou então pode ser de origem viral, pura e simplesmente, que só aumenta a secreção e tem umas consequências de aumento de volume ali dentro. Vamos para as perguntas? Vamos. Vamos ver a primeira pergunta. Como posso evitar as crises de rinite e sinusite? Pergunta Simone dos Santos, aqui do Rio. Bom, Simone, primeiro tem que entender se você tem crises de repetição, qual o mecanismo que está por trás disso. Se é alérgico ou se tem, às vezes, como a gente viu, essas cavidades ali, os seios da face, eles têm que se comunicar. Aquele ar que está ali dentro, aquele ar tem que circular. Então, o ar tem que ser capaz de passar de uma cavidade para outra, para o nariz da gente. Isso tem a ver com sensação de equilíbrio. Por isso, quando você tem sinusite, você pode ficar com a sensação de que está todo entupido. Você fica até um pouco tonto, ou até se fizer uma viagem, pode ter dor no ouvido. Nossa, dói muito. Porque todas as cavidades têm que estar comunicadas. E aí, você pode ter até uma alteração anatômica, ou seja, não deixa escorrer a secreção, e aí pode ser até caso de cirurgia. Mais uma pergunta, vamos ver a próxima pergunta. Qual o tratamento para rinite e para sinusite? Pergunta de qual pessoa? Patrícia Bezerra, também do Rio. Bom, Patrícia, o tratamento deve depender da causa. Né? Se for um problema alérgico, você vai procurar saber qual a causa da alergia e fazer o tratamento ideal, seja com medicamentos, seja com vacinas, seja com, às vezes até a homeopatia funciona muito bem para esses casos. E sinusite por bactéria, trata-se com antibiótico. Agora, tem que tomar cuidado, tem que ser prescrito pelo médico e antes tendo sido feito o diagnóstico que é por bactéria. Só o médico é que sabe. Mais uma pergunta aqui dos amigos do RJ que mandam. Tenho sinusite e desvio de septo. Seria um caso cirúrgico? Como eu falei, pode até ser. O desvio do septo não implica que o ar tenha dificuldade e a secreção tenha dificuldade de circular dentro dos seios da face. Pode acontecer. Aí o exame que a gente chama de exame de imagem, uma tomografia ou até uma ressonância, é importante para que aí sim o cirurgião, o otorrino, possa ver se há necessidade de correção dessa alteração. Porque o septo tem uma parte que é molinha e a parte de osso. Se for só na parte molinha, é a ponta do nariz que muda de posição e isso não atrapalha. Agora, na parte óssea pode dificultar sim e talvez tenha que ser tratado. Essa pergunta do septo aí foi da Natália Machado, de Duque de Caxias. A gente tem mais uma pergunta. O que é uma sinusite bacteriana? Quais são as causas? Reginaldo aqui do Rio, você já falou mais ou menos. Reginaldo, como eu falei, são bactérias que infectaram a secreção que está acumulada no seio da face. Essa secreção que aumentou por causa da inflamação dessa pelinha, foi acumulada ali e faz uma espécie de uma pocinha e ali as bactérias crescem. Tem que tomar antibiótico para matar isso. Acho que dá para fazer mais uma pergunta rapidinho, vamos lá. Tenho sempre rinite e sinusite, a curetagem nasal seria indicada? Olha, como eu disse, depende do caso e curetagem é a manipulação cirúrgica do caminho do ar.
vai depender de novo do exame de imagem para a gente saber se realmente o caminho do ar está desobstruído ou não. Adriano Marques fez essa pergunta, dá para fazer mais uma, me avisaram aí. Olha, tenho tosse e congestão nasal, o que devo fazer? A pergunta do Francisco do Rio. Bom, Francisco, procurar um médico, porque muitas vezes a tosse não tem a ver com o pulmão. A tosse da sinusite, eu brinco com os meus pacientes, que é uma tosse que vem de cima e não de baixo. É uma tosse que acontece quando você muda de posição na cama à noite, quando você levanta, logo depois de você comer. Por quê? Aquela secreção do seio da face escorreu por trás da boca e bateu aqui na garganta. Para se defender, seu organismo fez você tossir. Então, pode ter a ver com sinusite, principalmente está acompanhado dessa sensação de congestão, ou seja, você tem já um acúmulo de secreção possível e a tosse pode ser evidência da sinusite, sim. Ok, tá bom. Mais informações aí você tem no nosso site g1.com.br/RJ. Doutor, obrigado, bom feriado. Até a próxima. Obrigado a você.